Primeira coisa que eu percebi é que eu acho que eu estou com a mesma roupa da caricatura. Eu sou gaúcho, me formei numa universidade no interior do Rio Grande do Sul e mais do que uma carreira médica, eu tenho uma trajetória. Eu falei para minha mãe, quando eu era pequeno, quando eu tinha 5 anos, eu acho, que eu gostaria de ser médico para descobrir a cura do câncer. Eu me tornei médico, mas eu perdi a ambição de descobrir a cura do câncer. Hoje eu imagino que o meu papel, embora a oncologia tenha avançado muito, é muito mais cuidar das pessoas. E eu vou tentar contar um pouquinho do porquê dessa história e da história da Slow Medicine. A Slow Medicine, na verdade, é difícil conceituar exatamente o que é isso. Mas é uma filosofia de trabalho, um conjunto de princípios que olham a prática médica de uma maneira um pouco diferente. Se propõe como um novo paradigma na prática médica. Aquele caracolzinho ali que vocês estão vendo é o símbolo do movimento Slow. A Slow Medicine, ela é uma vertente da Slow Food. Todo mundo praticamente já ouviu falar. E o caracol é o símbolo da Slow Food. E a gente também absorve. E embora se fale de um novo paradigma da prática médica, mais do que um paradigma, eu poderia dizer que ela também funciona como um resgate de questões ancestrais na prática médica. Uma das coisas que, desde que eu entrei na faculdade, muito me intrigou era a questão da relação médico-paciente, como um aspecto fundamental. O Dr. Dario Birolini, que é das pessoas que trabalham comigo nessa iniciativa da Slow Medicine, ele diz que a relação médico-paciente é o fulcro da prática médica, é onde se dá a prática médica, mesmo que se dê de uma maneira virtual, mas ela é essencial. E a Slow Medicine, ela propõe, na verdade, que a gente tenha 4 pilares. Um deles é o tempo no qual a gente se dedica ao cuidado do paciente. As decisões dos médicos melhoram quando eles dedicam o tempo e a atenção ao seu paciente. Esse tempo não é um tempo exclusivo de uma consulta médica, mas é um tempo que se dá ao longo do tempo que o profissional de saúde tem condição de conviver com aquele paciente. Conhecer melhor o paciente, a família, a sociedade, a sua cultura. E que essa história começou de uma maneira engraçada. Eu estava num congresso de geriatria nos Estados Unidos e tinha uma palestra sobre humanidades em geriatria. Eu, sinceramente, isso foi em 2010, eu não sabia direito do que se tratava. O título me chamou atenção e eu fui lá. E diferente do que habitualmente acontece nos congressos americanos, que tem uma hora exata para começar, tinha só uma pessoa sentada numa mesa. Eu entrei, daí a pouco entrou outro, e uns 15 minutos depois chegou um senhor lá que disse: parece que não existe nada muito organizado por aqui. Então vamos nos apresentar e falar um pouco do que a gente faz. E ele falou um pouco do trabalho dele, eu achei extremamente interessante o trabalho dele. Eu digo, puxa, que legal. E no final da palestra, fui lá conversar com ele. Esse senhor era o Dennis McCullough. Ele foi o principal porta-voz dessa ideia da Slow Medicine nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro que chama My Mother, Your Mother. Minha Mãe, Sua Mãe. E ele se inspirou para escrever esse livro num filme japonês antigo, que inclusive tem 2 versões, que chama Balada de Narayama. A Balada de Narayama retrata a realidade de um pequeno vilarejo japonês no século XIX, em que as pessoas tinham muito poucos recursos, inclusive alimentares. E aos 70 anos, quando as pessoas completavam 70 anos, os filhos
mais velhos, levavam essa pessoa para o alto da montanha de Narayama, onde ela seria abandonada ou deixada lá, para que ela pudesse se juntar aos seus ancestrais e morrer em paz. E o filme versa sobre isso. O Dennis McCullough, que era um geriatra e médico de família, ele propunha que a ideia dele de slow medicine era exatamente como você faria essa subida da montanha, carregando nas costas o seu pai, que tinha te cuidado a vida inteira e que agora precisava da sua ajuda. Então eu conheci o Dennis McCullough lá e foi o meu primeiro contato com a slow medicine. E eu achei aquela ideia interessantíssima, mandei comprar o livro naquela época pela Amazon, demorou uns 45 dias para chegar. E eu comecei a ler, li a introdução do livro e achei sensacional. Eu digo, isso aqui é maravilhoso, é isso aqui que eu sempre pensei, eu quero fazer esse tipo de coisa. E guardei o livro. Aí no ano seguinte, resolvi ler de novo, eu li o primeiro capítulo e eu disse, isso aqui é maravilhoso, é realmente o que eu preciso fazer, eu vou dar um jeito de divulgar essas questões, e guardei o livro. No ano seguinte, eu li de novo a introdução. E mais 2 vezes, até que em 2015 eu resolvi, eu vou ler o livro. E efetivamente o livro foi um livro modificador na minha vida. E um dia eu estava em casa, coincidentemente com a Roberta, que está sendo citada toda hora aqui, e eu resolvi olhar se existia o registro de slow medicine no Brasil. E aí, eu vi lá que ninguém tinha registrado esse nome. E eu registrei www.slowmedicine.com.br. Paguei R$30 por isso. E aí eu digo, não, eu vou montar um site. E eu tinha o e-mail do Dr. Dennis, escrevi para ele, olha, estou pensando em, quem sabe, trazer essas ideias para o Brasil. E ele ficou super feliz, a gente trocou uma correspondência por um tempo. E no ano seguinte, o Marco Bobbio, que é um escritor, um cardiologista italiano, esteve no Brasil. E o Marco Bobbio, ele escreveu esse livro Doente Imaginado, que foi traduzido para o português e fala de questões assim que eu considero essenciais na prática médica e com as quais a vida inteira eu tive identificação. Eu pude entender que a Slow Medicine não era uma iniciativa do Dennis McCullough, que ela tinha uma história já ao longo dessas últimas 2 décadas. E que na Itália existia uma associação chamada Associação Italiana de Slow Medicine, que tinha um manifesto. E esse manifesto propunha uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Essa medicina sóbria dizia assim, olha, fazer mais nem sempre significa fazer melhor. Essa medicina respeitosa, ela leva em consideração que cada pessoa tem os seus valores, que cada pessoa tem as suas expectativas, que cada pessoa tem as suas escolhas e que isso é essencial que seja levado em consideração para que as decisões em saúde sejam adequadas. Quem é médico um pouco mais velho aqui sabe que em medicina a gente tinha uma tendência a uma verticalização do cuidado. O médico dizia e o paciente obedecia. Hoje a gente passa por um momento diferente, um momento em que a necessidade de compartilhamento de decisões com o paciente passa a ser essencial. Para que a gente possa compartilhar decisões, a gente precisa informar adequadamente a pessoa. Uma vez bem informada, ela pode tomar aquela decisão que seja mais adequada para ela e que esteja de acordo com os seus valores e com as suas expectativas. E uma medicina justa é uma medicina que seja de comum acesso para todos, que cuidados de qualidades possam ser oferecidos para todos. E isso, por exemplo, é o que acontece quando você, em Uganda, oferece cuidados paliativos,
quando você oferece para um indivíduo que está no interior da Amazonas a possibilidade de revascularizar uma perna. Isso são cuidados de qualidade. Isso são cuidados de qualidade para todos, quando você oferece a possibilidade de operar uma catarata ou uma hernia inguinal num índio que está localizado numa área remota do país, e daqui a pouco vocês vão saber por que eu estou falando isso. A gente tinha uma ideia de tradução de slow medicine, para não ter uma expressão em inglês. E aí um dia eu estava indo trabalhar e eu pensei que medicina lenta era uma coisa um pouco incoerente. Uma vez no Facebook, a gente tem uma certa presença nas redes sociais, um sujeito falou: de medicina lenta já basta o SUS, ou alguma coisa dessa ordem. E aí eu tive essa ideia de medicina sem pressa. É uma medicina que se preocupa em que você está ali presente junto ao paciente no momento em que você exerce o seu trabalho. E depois eu descobri que tinha um médico lá no Rio Grande do Sul que em 2012 já tinha escrito um artigo para o jornal Zero Hora que falava assim, o nome do artigo era "Vamos conversar, doutor?" E aí ele dizia: fala-se de uma slow medicine, uma medicina sem pressa. Então, sem saber que o Dr. Flávio Canter havia falado isso uma ocasião, eu acabei dando esse nome, e esse nome ficou legal. Depois eu descobri que tinha uma série de outras questões que a slow medicine amparava. Uma delas é o excesso, os excessos da medicina moderna. A sobreutilização de recursos, que muitas vezes são utilizados de uma maneira irracional, onde, muitas vezes, a tecnologia é colocada frente ao cuidado médico, frente à relação médico-paciente. A slow medicine não é contra a tecnologia, ao contrário, ela é muito favorável à tecnologia, desde que usada de maneira ponderada e cuidadosa. Mas o que a gente vê habitualmente hoje é um indivíduo que chega no pronto-socorro com uma infecção de vias aéreas, fica 6 horas esperando lá, pela tomografia, o hemograma, a PCR, a avaliação de uma série de coisas. Ou então aquele indivíduo que chega no consultório e depois de breves palavras com o médico, deposita um enorme fardo de exames, dizendo assim: olha, eu já fiz esses exames aqui, o senhor quer pedir mais alguns? Ou, o meu plano de saúde é muito caro, então pede tudo que o senhor achar que eu preciso. Então, esse tipo de coisa a gente questiona. A tecnologia deve estar a serviço do homem. E aí tem uma série de iniciativas, entre elas a medicina narrativa, os cuidados paliativos, a Choosing Wisely, que é uma organização americana que criou formas de trabalhar um pouco a consciência do médico e da população a respeito do excesso de utilização de exames complementares em medicina. Essa tela do Paul Gauguin é uma tela da maturidade do Gauguin, é considerada uma das obras-primas dele. Ela diz assim: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E se a gente for olhar da esquerda para a direita, vocês vão ver um bebê nascendo, vocês vão ver a juventude, vocês vão ver um ícone, e vocês vão ver aqui no final uma senhora de idade. A medicina, ela até hoje, por mais que a gente faça modificações, ela vai cuidar do ser humano nas diferentes fases da vida dele. O que a gente está tentando dizer que é um novo paradigma e uma nova ideia para a medicina, é que, na verdade, a gente está vivendo um momento em que, através de protocolos, diretrizes, boa parte das vezes as decisões da medicina perdem completamente a individualidade. E desculpa a expressão, mas o ser humano acaba sendo tratado como uma boiada. Qualquer lugar que você vá num pronto-socorro, hoje você vai ter o protocolo de dor torácica, o protocolo de sepsis, o protocolo... E muitas vezes isso não leva em consideração aquele indivíduo que está sofrendo daquele problema. Então, uma jovem de
35 anos, com febre alta e pressão baixa, é tratada da mesma maneira de uma velhinha que está na casa de repouso, com uma gastrostomia, já em uma fase avançada de demência. Ambas vão fazer toda uma investigação diagnóstica extremamente cara. Possivelmente ambas vão parar na UTI. E isso talvez não seja a forma mais adequada. A gente talvez está num momento que a gente precisa se voltar para a individualização do cuidado. Ao invés de enxergar todos como iguais, a gente procurar saber quem é cada uma daquelas pessoas. E para isso, a gente precisa de tempo. Para isso, a gente precisa de uma relação médico-paciente mais consistente. Para isso, a gente precisa conhecer melhor as pessoas para compartilhar com elas efetivamente as decisões a serem tomadas. Então, o quadro do Gauguin, ele não é uma resposta. Ele é uma pergunta. Quem somos? De onde viemos, para onde vamos. Então, talvez o que a gente precise fazer em relação a nós mesmos, para que essa mudança de paradigma possa acontecer, para que a telemedicina possa ter esse aspecto humano, tão bem apresentado pelo André, através das imagens maravilhosas que ele nos trouxe. Então, talvez muito mais eu esteja trazendo para vocês uma pergunta do que uma resposta. Obrigado.